Aula de hoje, solução tampão. Por definição, é uma solução capaz de atenuar a variação do valor do seu pH resistindo à adição dentro de limite de reagentes ácidos ou alcalinos. Um tampão ácido, ele é produzido com ácido fraco e o sal deste ácido fraco utilizado. Por exemplo, se usamos o ácido etanóico, devemos usar o etanoato de alguma coisa, no caso, etanoato de sódio. Um tampão alcalino seria uma base fraca e o sal dessa base. Se usamos o hidróxido de amônio, o sal seria o cloreto, no caso de amônio, ou brometo de amônio, algum sal que tenha o cátion amônio. Então, para entender melhor o que seria a solução tampão, é uma solução que impede uma variação de pH de uma solução mãe, mesmo que eu tenha adicionado ácido ou base. Claro que certos limites têm que ser respeitados, né? Se eu adicionar muito ácido, muita base ali, você obviamente vai ter uma variação de pH, mas ela impede uma variação de pH num certo ponto, a adição de ácidos ou bases. Como funciona um tampão? Pegamos um tampão ácido, onde nós temos o ácido acético e o etanoato de sódio, o acetato de sódio. O sal é um eletrólito forte, encontra-se totalmente dissociado. Então, nós temos o etanoato de sódio, que se dissocia em íon sódio e íon etanoato. Um ácido fraco é um eletrólito fraco, encontra-se parcialmente dissociado. Então, nós temos que um ácido acético, ou etanóico, ele se dissocia em íons H+, e íons acetato. A diferença entre essas duas dissociações, em ordem de grandeza, seria a seguinte: se eu tenho 1 milhão de moléculas de etanoato de sódio, eu formo 1 milhão de íons sódio, 1 milhão de íons etanoato. Se eu tenho 1 milhão de moléculas de ácido etanóico, eu vou formar um íon H+, e um íon etanoato. Então, a diferença é que a dissociação total, a substância encontra-se totalmente dissociada. A parcial, apenas um pouquinho dela vai dissociar. E isso, quando acontece parcial, nós temos a constante do equilíbrio, onde vai ser produto sobre reagente, teremos a concentração dos produtos H+, e acetato, dividido pela concentração do ácido acético. Então, a concentração de íons acetato nós podemos considerar basicamente vinda do sal, a mesma do sal tampão. Porque o exemplo anterior eu usei 1 milhão mais 1 daria 1 milhão e 1, é praticamente 1 milhão. Então, a grande quantidade de acetato ela vem mesmo do sal dissociado. Com isso, nós teríamos a seguinte fórmula para o Ka. Aplicando um pouco de matemática, usando técnicas de log, né, e lembrando um pouquinho do log, nós temos as propriedades do log do produto e log da potência. Aplicando, então, essas propriedades, nós vamos chegar à seguinte fórmula, onde menos log do Ka vamos chamar de pKa, menos log de H+, vamos chamar de pH, e menos log do sal sobre o ácido. Isolando o pH, nós teremos a seguinte fórmula para o cálculo de pH de uma solução tampão. Então, o pH vai depender da constante de equilíbrio, ou seja, do pKa, e vai depender da razão, do quanto de sal eu tenho, portanto, de ácido. Então, se eu variar a concentração do sal e do ácido, eu vou variar, obviamente, o meu pH. Como funciona em termos de equilíbrio? Bom, quando a gente aumenta a concentração de H+, nós vamos deslocar o equilíbrio para a esquerda, ou seja, no sentido inverso. O H+ vai ser neutralizado pelo acetato, que está em bastante quantidade. Então, qualquer H+ que entre, ele não provoca uma variação de pH, porque ele é consumido pelos íons acetato. Já a adição de uma base, ela vai ser consumida, ou seja, o OH- vai ser consumido pelo ácido etanóico presente na solução. Então, o OH- que entrando em excesso, ele não vai prejudicar, ou melhor, alterar o pH. Um exemplo prático é utilizando o indicador ácido básico, através do extrato de repolho roxo. Então, o frasco B ele tem ali um controle, ou seja, água e extrato de repolho roxo. Se você adiciona ácido a esse sistema, nós temos como resultado o frasco A, coloração rosa.
Se você adiciona base a esse sistema, nós temos como resultado o frasco C, de coloração azul, ou seja, o repolho roxo é um excelente indicador ácido-base. Ele te indica se o meio é ácido, né, quando torna-se solução rosa, e indica se o meio é básico, no caso da solução ficar azul. Uma experiência feita com uma solução tampão em meio ácido, né, usando ácido etanóico lá em cima, e etanoato de sódio 0,67 mol por litro, seria o controle B, ao adicionar 50 gotas de HCl 0,1 molar, olha o que acontece com A. Quase não varia. Olha o que acontece com C, quando adiciona 50 gotas de base de NaOH01, quase não varia. Então, claro que depende da concentração do tampão. Se eu tiver pouco tampão, isso vai variar. Então, o tampão serve para impedir variações no pH, mesmo quando a gente adiciona ácido ou quando adiciona base. Como funciona no nosso sangue? O tampão do nosso sangue é feito através do íon bicarbonato, né? O HCO3-. Então, quando a gente adiciona ácido, ou seja, claro que ninguém injeta ácido no sangue, né? Mas eu espero que ninguém faça isso em casa, nem por aí. Mas quando nosso organismo começa a produzir, de certa forma, muito ácido, e esse ácido vai para a corrente sanguínea, nosso sangue não pode ficar ácido. Então, o bicarbonato ele protege como? O bicarbonato presente no sangue, ele vai consumir esse H+, que vai, porventura, circular, e se transforma em H2CO3. O H2CO3, por sua vez, é água mais CO2. Se por acaso nosso sangue começar a ficar alcalino, esse ácido carbônico que existe no nosso sangue consome o OH-, formando bicarbonato e água. E com isso, o nosso sangue atua num pH entre 7,35 e 7,45. Bom, solução tampão, que eu tinha para falar para vocês é basicamente isso. Agora, vamos aos livros, vamos aos exercícios e qualquer dúvida é só procurar. Um grande abraço, tudo de bom para vocês e até mais.